Resolver problema com fração e porcentagem tudo junto e misturado já trava a mente? Então, para tudo e vamos aprender a fazer com calma e com todos os detalhes da forma mais fácil possível. Eu sou a professora Ana Paula e aqui você aprende a resolver exercícios de matemática de forma descomplicada. Vamos analisar um exercício que caiu numa banca em 2025, banca da VUNESP, e exercício daqueles que a gente já olha e quer sair correndo. Porcentagem e fração. Um pedreiro colocou em um salão um total de 240 placas de piso em 3 dias. No primeiro dia, ele colocou 40% dessas placas. No segundo dia, 2/3 das placas restantes. E no terceiro dia, ele finalizou o serviço. Então, o número de placas de piso colocadas no terceiro dia foi. Primeira coisa que a gente precisa se atentar é que a gente tem duas quantidades. A gente poderia pensar, eu posso juntar o que ele colocou no primeiro e no segundo dia e depois subtrair do total. O problema, a lógica está tudo bem. O problema é que a gente tem uma quantidade em porcentagem, a outra em fração. Nenhuma é em número inteiro de pisos. Então a gente vai precisar descobrir qual é a quantidade de pisos que essa porcentagem e que essa fração representam. Sobre porcentagem, tem aula aqui no canal que te ensina a resolver porcentagem de formas diferentes. Se você tem dúvida e se você não tem segurança ainda em que forma, em qual estratégia matemática usar para calcular porcentagem, assiste a aula de porcentagem, estabeleça qual para você é mais confortável e aí sim você começa a aplicar a que você se sente mais seguro. Então vamos lá. 40% do total. O total são 240 placas de piso. 240 placas correspondem a todos os pisos, são 100% dos pisos. E aqui a gente vai usar a estratégia de resolver usando regra de 3. Regra de 3 também é uma aula que tem aqui no canal. 40% representa X placas. Se você assistiu às aulas de regra de 3, você vai lembrar que eu disse que sempre que formos trabalhar com regra de 3, é importante a gente organizar as informações. Então aqui a gente tem porcentagem, tudo alinhado, porcentagem embaixo de porcentagem e número de placas também alinhadas, certo? Organização é o mais importante. Como são grandezas diretamente proporcionais, a gente já pode direto montar a multiplicação. 100 vezes x é igual a 240 vezes 40. Esse 100, ele vai estar multiplicando, ele vai passar dividindo. E se a gente quiser passar antes de fazer a multiplicação, a gente pode, porque na multiplicação de fração a gente pode simplificar antes de multiplicar, e isso facilita bastante, ó. O 40 posso simplificar com 100, corto um zero, a gente está simplificando por 10. Cortar zero é quando a gente está dividindo por 10. E o 240 também está dividindo por 10, então a gente corta o outro zero. Ou seja, não vamos precisar fazer mais nenhuma divisão. Aqui a gente já tem 24 vezes 4, 96 placas. Isso significa que no primeiro dia ele colocou 96 placas de piso, que corresponde a esses 40%. Agora, no segundo dia, ele colocou 2/3 das placas restantes. Isso é muito importante a gente se atentar, porque não é 2/3 das 240, porque ele já colocou 96. Então, a gente tinha 240 placas, ele já colocou 96, então a gente subtrai as placas já colocadas e o restante de placas que ele tem são 144. O que ele fez? No segundo dia, ele colocou 2/3 das 144 placas que ele tinha ainda para colocar. Quando a gente tem esse D em matemática, a gente tem uma multiplicação. E aqui a gente tem duas estratégias para resolver. O que a gente tem aqui é uma multiplicação de frações. Na multiplicação de frações, a gente multiplica
numerador com numerador, denominador com denominador. Então, vou aproveitar essa aula para já fazer essa multiplicação ou essa resolução de duas formas diferentes. E aí você já aproveita para ver qual que é a sua preferida. E se essa aula está fazendo sentido para você, não se esquece de curtir, hein? Então vamos lá. 2/3 de 144. Se eu pensar na multiplicação, eu vou fazer 2/3 vezes 144. Como 144 é um número inteiro, o denominador é 1. E aí a gente multiplica as frações, numerador com numerador, denominador com denominador. E como toda fração é uma divisão, a gente faz 288 dividido por 3. 9, né? Que dá 27. 9 vezes 3, 27. 18 dividido por 3 dá 6. Então, foram 96 placas também no segundo dia. E a outra forma da gente resolver esse 2/3 de 144 é pensar na fração. O que significa a fração? 2/3 é algo que foi dividido em 3 partes, ou seja, as 144 placas foram divididas em 3 partes. Então, se fizermos aqui, ó, 144 dividido por 3, 4 vezes 3, 12, sobram 2, 24, 48. Cada parte dessas 3 tem 48 placas. Se ele colocou no segundo dia 2 partes dessa, ele colocou 2 vezes 48, 96 placas. Graças a Deus, né? Deu o mesmo resultado. E tem que dar, né, gente? Porque são duas formas diferentes de resolver a mesma operação matemática. E aí você vai resolver sempre da forma que você acha mais tranquila para você. O que a gente chegou aqui? Que no segundo dia ele também colocou 96 placas. Então, no que sobrou para o terceiro dia? Ele tinha 144 para colocar. Se ele colocou 96, sobraram 48 placas para ele finalizar o serviço no terceiro dia. Então, um exercício com fração, porcentagem e aqui nessa aula várias estratégias diferentes para você resolver o mesmo exercício. Lembra de anotar tudo, veja tudo que é mais fácil para você e tenta resolver sozinho. Se você ficar com dúvida, pode mandar pergunta nos comentários e a melhor estratégia é tenta resolver sozinho, pausa a aula, faz, se tiver dúvida, retoma. E sempre estou por aqui para te ajudar. Pode mandar as perguntas, manda comentário que a gente vai se falando e vai se ajudando, tá certo? Meu objetivo aqui é descomplicar a matemática. Então, nesse caso, para descomplicar a matemática, não se esquece de seguir o canal e ativa as notificações para você receber os vídeos novos sempre que saírem por aqui.